passo a passo de hoje, vamos aprender como fazer um porta-livro super romântico, que a gente finaliza com um lacinho. Para você que é iniciante da costura, vai dominar com facilidade, porque você não vai passar viés, você não vai aplicar zíper, não vai aplicar botão, vai pouquinho tecido e é aquela peça super lucrativa para você que vende em feiras de artesanato, gosta de presentear os seus amigos também. Eu vou mostrar aqui essa peça para vocês. Então, eu fiz aqui, ó, com bolsinho, porque cabe celular, cabe caneta, cabe um bloquinho aqui. Na parte interna, a gente abre com um laço. E aqui, gente, eu consegui colocar 2 livros, tá? Então, ó, coloquei um e coloquei outro bem grosso. O que é legal aqui também? Para quem sempre sai com Bíblia, alguma coisa, vai caber a Bíblia aqui dentro também. Ou, de repente, você coloca o livro e um caderninho de anotações. E é uma peça super rápida, prática e fácil de produzir. E para fazer o nosso passo a passo, esse tecido lindo que vocês estão vendo aqui é o Tricoline Digital da Cinderela. E você vai encontrar nos melhores armarinhos próximo da sua casa. Então vamos lá que o nosso passo a passo está recheado de dicas para vocês. E se você gosta de aula como essa, não esquece de deixar aquele seu curtir, incentivar o conteúdo do canal e aproveita para já se inscrever e ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que tiver aula por aqui. Toda quarta-feira, pontualmente às 7 da noite, tem Quarta Criativa, aula onde a gente costura juntos, ao vivo, sempre uma peça do enxoval de bebê. E aos domingos a gente tem aula nova por aqui. E aí, estão curiosos? Querem aprender? Então vem comigo! Esses são os materiais que a gente vai utilizar para o nosso passo a passo de hoje. E eu vou deixar as medidas para vocês aparecendo aqui na tela para a gente poder fazer esse passo a passo. O tecido principal que eu vou utilizar é o Tricoline Digital da Cinderela. Então, para o corpo, eu vou usar 2 vezes esse tecido e para o forro, eu vou utilizar uma sarja. Gente, aqui a ideia não é ser uma peça muito estruturada. Então, a minha sugestão é a sarja, 2 vezes na mesma medida também. Porém, você pode estar utilizando o brim, o jeans, um algodão cru, uma lonita, pode ser até um feltro também, tá? Mas não precisa ser uma estrutura muito grossa. E aí, para fazer as nossas alças, a gente vai precisar de um tecido, que eu também cortei ele inteiro, mas eu vou dividir no meio aqui para a gente fazer as 2 partes da alça. E depois eu tenho aqui a minha parte do bolso, que na verdade é um tecido inteiro e eu só dobrei e não vou usar nenhum tipo de estrutura. É muito fácil de fazer a nossa peça de hoje. Eu vou começar aqui pelas nossas alças. Eu vou deixar aqui, ó, direito com direito do nosso Tricoline Digital da Cinderela. Vou unir aqui e eu vou cortar a ponta feito seta. E agora, nós vamos costurar deixando direito com direito e a abertura superior. Faço isso em uma e vou repetir o mesmo processo na outra faixa. Essas faixas aqui, elas vão servir para fechar a nossa peça. Vai ficar uma peça romântica, e aí por isso já a escolha do tecido floral. E eu vou fechar a peça com um laço. Porém, fica ao seu critério, caso você queira adaptar, colocar botão, colocar uma lapela, não tem nenhum tipo de problema. Eu vou cortar aqui o excesso do biquinho e da lateral. E aí, gente, eu vou utilizar um objeto pontiagudo aqui, tô usando um lápis, o que você tiver aí, para poder desvirar aqui a nossa alça. Já ajeito aqui, ó, os cantinhos da alça e desviro. Depois de desvirada, você já pode passar essa alça para deixar as costuras mais assentadinhas. E agora aqui a gente vai fazer a aplicação do nosso bolsinho. Então, eu vou pegar aqui esse tecido, que vai ser a minha parte da frente.
esse tecido que é do bolso, ele está assim, e eu só dobrei. Eu vou posicionar aqui em cima. E essa parte do bolso também, ela é opcional, tá? Fica ao critério de cada um fazer ou não. E aí, eu vou pegar aqui, ó, bem o meio do meu tecido, eu vou dobrar ele e vou vincar. Ai, deixa eu pegar outra caneta aqui, que eu peguei a caneta mágica branca, porque como o tecido é escuro, senão não vai aparecer. E aí, gente, no meio, eu vou fazer aqui, ó, um risco de 2 centímetros para um lado e 2 centímetros para o outro lado. Ó, no meio, eu vou fazer um risco de 1 centímetro para um lado e depois 1,5 centímetros para o outro lado também. Essa parte aqui é para servir como um porta-caneta. E agora, eu deixo ele aqui posicionadinho e vou costurar. Pessoal, então já estou aqui com a minha costura feita. Eu vou aqui agora aplicar na minha alça. Como aqui é bem o centro, eu centralizo. Colocar um alfinetinho para poder costurar a minha alça. E no outro tecido, eu vou fazer a mesma coisa. Vocês viram aqui que eu dei uma viradinha para ficar, cada um para uma ponta. Peraí que ficou errado, é assim, ó, que eu quero, ó. Dessa forma, tá? Para as pontas ficarem ao contrário. E aí, aqui, eu alfineto no centro também. Agora, eu vou colocar aqui, ó, o meu tecido de forro e nessa parte também. E nós vamos costurar. Gente, aqui de margem de costura, eu tô usando o pé de máquina, tá? Agora que já está costurado, abro a peça. E aí, gente, eu vou aqui unir as minhas laterais. E aí, eu já vou fechar aqui e costurar também. E nesse lado de cá, ó, que eu tenho a união das minhas costuras, eu jogo o excesso para um lado e para o outro lado aqui, para ficar certinho, bater as costuras. E a mesma coisa do lado de cá. Então, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro também. Eu vou costurar aqui agora, em toda a minha volta, e eu deixo uma abertura pelo forro pra gente desvirar. Coloco aqui as minhas tiras pro lado de dentro. Agora que já está tudo costurado, eu vou fazer a marcação aqui da minha caixinha de leite. A caixinha de leite, gente, eu vou fazer aqui com 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Ela é curtinha, pequenininha. Só que o que eu prefiro fazer aqui, ó? Eu prefiro fazer isso daqui, ó. Eu abro a peça, deixo ela assim, ó, dobradinha, certinho, e já vou passar uma costurinha, tá? Sem marcar nada. Então, eu já vou fazendo aqui direto, no olho, como se diz, tá? Mas para você aí que gosta de fazer tudo com a medida, então a caixinha de leite é com 1,5 centímetros. E esse tamanho da caixinha de leite vai depender muito da profundidade dos livros que você quer guardar ou do livro, tá? Eu acho que essa medida aqui é uma medida boa, por quê? Porque daí, gente, tanto dá para um livro, como dá dependendo aí para um tablet, tá? Então, eu não fiz aqui muito profunda. E você pode também ir adaptando e aumentando as medidas. Se você quiser aqui, por exemplo, fazer uma case para notebook, você pode fazer da mesma forma e você só aumenta essa medida que você vai estar fazendo. Vou cortar o excesso aqui. Tirar meus alfinetes para a gente desvirar a nossa peça. E agora eu vou desvirar a minha peça. Certo, aqui os meus cantinhos. E essa abertura que ficou, eu vou fechar agora com uma costurinha à máquina.
E aí eu vou colocar aqui o meu forro para dentro e já vou acertando os meus cantinhos. E aí, gente, aqui nosso porta-livro já está pronto. Quem quiser pode passar também uma costura rebatendo em toda a volta, tá? Eu não vou passar essa costura porque eu costurei aqui com a linha branca e eu não gostei. Depois eu vou desmanchar e eu vou passar uma linha escura porque assim vai ficar mais bonito, né? A minha peça. Mas daí, ó, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver. Ele vai caber um livro bem grosso, ó. E aí, pra fechar, a gente fecha com um lacinho, ó. Fica super fofinho, super bonito, pra gente poder carregar. Fica delicado, ó. E ainda protege o seu livro. Então, eu fiz aqui, ó, pra um livro grosso, como esse que eu mostrei pra vocês. Ou então, cabe até 2 livros, ou um livro e um caderno. Ó, aqui eu tenho 2 livros, então, vou considerar um tamanho normal, né? Ó, então aqui, ó, caberia 2 livros e ainda tem espaço para um caderno, para um tablet, para o que você quiser. Aqui pode colocar caneta, cabe celular, aqui cabe outra coisa que precisar. E aí, gente, esse livro aqui, ó, a medida dele, ele tem 16 por 23 por 3,5 de altura. Então, assim, ó, para quem gosta de ler aqueles livros bem grosso, estilo Harry Potter e por aí vai caber aqui, tá bom? Vou até tentar colocar aqui, ó, esses 2, que eu acredito que vai caber também, ó. Coloco um primeiro, para depois colocar o outro. Ó, cabe também, tá, gente? Então, ficou bem espaçoso aqui o nosso porta-livros. Ai, que gracinha! E aí, a gente finaliza com um lacinho. Ó, vou ajeitar aqui. Está prontinho a nossa peça de hoje. Gente, olha só que linda que ficou a nossa peça. Eu já coloquei aqui o livro com vocês, para vocês poderem ver. Aquela peça, como eu já disse aqui, super facinha de fazer, ideal para quem está iniciando na costura. E eu sempre trago isso aqui, gente. Trocou ali a estampa do seu tecido, você pode vender como um porta-bíblia. É uma peça fácil, descomplicada, não vai zíper, não vai viés, não vai ferramentas, não vai estruturador. É uma peça com custo muito baixo e aquela peça para você produzir muito em produtividade e, claro, presentear, vender, né? E surpreender aquela pessoa que você ama. Se você gostou desse passo a passo, aproveita para já deixar o seu curtir e incentivar o conteúdo do canal. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!